Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série da SC400 Information Protection. Eu tenho atualizado aqui alguns vídeos e na verdade esse não é atualização, este é mais um assunto novo, que são as nossas comunicações em conformidade, né? Ou o nome dele original é o Communication Compliance, tá? E hoje eu quero falar para vocês sobre essa peça, essa função, essa feature dentro do Microsoft Purview que é muito, muito bacana de se trabalhar com ela, tá bem? E o que que vem a ser, então, esse nossa Communication Compliance, tá? Eu vou tentar contar uma historinha para vocês, para tentar exemplificar o mais fácil possível, o mais didático sobre essa feature, para que fique claro na cabeça de vocês e que vocês possam perceber isso de uma maneira muito, muito bem clara, tá bem? Imagina o seguinte, imagina que você é o responsável pela segurança da informação na tua empresa, ok? E você precisa garantir, então, aqui agora, que todas as comunicações que acontecem dentro da sua empresa, elas são seguras, e adequadas, ah, em questão de compliance, em questão de conformidade, em questão daquilo que a tua empresa decide que é uma comunicação segura e uma comunicação adequada entre, né, os seus colaboradores, entre as pessoas internas ou também entre internos e externos, porque a gente também pode fazer isso aí. Então, neste contexto, é que entra a feature de Communication Compliance, tá bem? Que pode parecer um pouco complexo, ou do tipo, nossa, mas isso vai dar um trabalho gigantesco, mas não. É algo simples e a minha ideia aqui agora é simplificar essa conversa com vocês. E quando eu falo de simplificar, desmistificar ou facilitar a percepção, né, o entendimento, não quer dizer que a ferramenta seja complexa, tá? A ferramenta é simples de ser implementada. A complexidade do processo está por trás de você perceber o que que você quer analisar, de que maneira que você vai analisar, o que que seriam esses tipos de comunicações adequadas. Então, isso vai exigir depois um trabalho por trás, obviamente, de vamos definir o que que é isso. Mas depois, na hora de sentar para fazer, eu vou mostrar para vocês que é algo relativamente muito simples e muito tranquilo. Este tema também cai no exame, é tema da prova da SC400, da Information Protection. Então, se você está assistindo esses vídeos nessa sequência de séries que eu fiz, com foco na certificação, este tema está na certificação. Se você está assistindo esse vídeo só porque você quer conhecer como é que a ferramenta trabalha e quer perceber melhor a sua usabilidade e talvez colocar em prática aí na sua empresa, também vou trazer aqui os insights para vocês, não precisa se preocupar com isso, tá bem? É, essa ferramenta, ela vai nascer aqui do nosso desafio, como eu estava dizendo para vocês, de poder garantir que a minha comunicação ela está em conformidade e ela está de forma segura, tá? Os seus colaboradores dentro da tua empresa, eles vão partilhar informações nas ferramentas de colaboração, tá? Ou seja, eu estou falando aqui da plataforma do Microsoft Teams, eu estou falando do Exchange, no caso do e-mail, eu estou falando do SharePoint, eu estou falando do Viva Engage, tá? É o antigo Yammer, ele também entra aqui nessa brincadeira no jogo. Ah, e obviamente a Microsoft não ia deixar de fora o Copilot for Microsoft 365 ou Microsoft 365. Eu tô rindo porque eu acho engraçado, às vezes a gente coloca Copilot for Microsoft 365, né? Então, vamos falar tudo em inglês, né? O Copilot for Microsoft 365. Ou então o copiloto para as aplicações de escritório do 365. Mas enfim, brincadeiras à parte. Ah, eu também posso olhar para ferramentas de terceiros, para mensageiros ou ferramentas de comunicação de terceiros, tá? Obviamente, desde que eu tenha ali as minhas ligações corretas, feitas, mas ele também me permite olhar para ferramentas de terceiros, tá? Eu não fico preso somente no mundo, Microsoft, vamos assim dizer, tá bem? Uma nota também que eu quero deixar claro para vocês é que, quando eu falo de comunicação segura, eu estou dizendo que eu estou cumprindo aquilo que deve ser cumprido. Quando eu falo de comunicação saudável, respeitosa, aí é outra conversa, tá?
Mas, quando a gente fala de uma comunicação segura, eu estou dizendo o seguinte: o que que meus colaboradores eles estão partilhando? Que tipo de informação eles estão, comentando nas conversas deles? Que tipo de informação pode ser sensível ou, fechada, é importante para minha empresa, é crítica, é delicada, é uma informação sigilosa, e isso está sendo passado. E é muito normal quando a gente fala isso, fala assim: "Ah, mas é porque o fulano de tal, ele ele tá roubando informações, ele tá passando informações privilegiadas para terceiros e tudo mais". E o que eu quero comentar contigo é, olhando isso na prática, nem sempre. E eu posso te falar que, pelo menos na minha experiência, tá bem, eh esses utilizadores ou esses colaboradores, que têm algum tipo de ação maliciosa, motivado, sei lá, por raiva, porque estão frustrados, né, sei lá, a pessoa foi desligada, não queria ter sido, então ela decidiu, entre aspas, ali, se vingar do que aconteceu. Isso acontece, é fato, mas isso não é a maioria dos casos, tá. A maioria dos casos, na verdade, eles estão ligados a simples descuido e um outro fator muito interessante que é falta de conhecimento. Porque às vezes você na sua empresa tem uma política muito bem definida, muito bem criada, muito bem estabelecida, mas isso não é claro, isso não é o tempo inteiro evangelizado e pregado na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas têm dificuldade de tentar encontrar cadê as políticas que falam sobre A, B e C. Às vezes a pessoa faz algo que na cabeça dela ela julga que não tem problema nenhum, que, poxa, eu não estou falando nada demais. E na verdade tem, ela está descumprindo uma norma de compliance, portanto é importante você olhar para esses temas, porque aqui a gente está falando de educação, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de partilha, de conhecimentos internos dentro da empresa, e não necessariamente a pessoa está fazendo isso por pura maldade, tá? Ela está fazendo isso porque ou ela acha que não tem problema nenhum, ou porque ela nem sequer sabe que ela não pode estar partilhando aquela informação ou aquele tipo de comentário, tá bem? E mas enfim, independente da motivação que fez essa situação acontecer, é importante que você saiba que a Microsoft ela tem uma ferramenta que te ajuda com isso, que vai estar é uma feature dentro do Purview chamada Communication Compliance. Então ela vai entrar aqui no jogo justamente para isso, para poder, mitigar ou me ajudar a evitar que esse tipo de risco e de situações aconteçam dentro do meu ambiente, tá. Isso passa também por uma parte de riscos internos, tá. Não é necessariamente o que a gente chama de DLP, mas eu poderia dizer que faz parte ali, da parte de DLP, entre aspas, né, faz parte da minha gestão de risco internos, né, que é justamente esse tipo de partilha, porque eu posso criar um mecanismo para proibir que isso aconteça e também posso criar um mecanismo e automaticamente isso me proporciona uma forma de monitorar, e perceber, né, como que essas comunicações estão acontecendo, tá. Eu havia dito que essa questão da integração, o a componente do Communication, Compliance, ele se integra com a parte com o mundo do 365, né, então estou falando aqui do Teams, do SharePoint, do Exchange. O SharePoint nem tanto, tá, mas o Teams e o Exchange sim, basicamente essas 2 ferramentas de comunicação vão estar inclusas ali. Eh, por exemplo, na casa do Teams e do Exchange, ele vai estar olhando e monitorando as mensagens que estão sendo trocadas, né, os anexos que estão dentro dessas mensagens, né, no Teams é mensagem mesmo, no Exchange seria e-mail. No Viva Engage, que é o nosso antigo Yammer, ele vai estar olhando para a questão dos dados, as fontes dos dados que estão ali dentro, e ele tem como se integrar com ferramentas de terceiros, obviamente, desde que essas APIs estejam ligadas e configuradas dentro da plataforma, aí não tem problema nenhum. E, como eu havia comentado, a, a Microsoft não deixaria de lado o Copilot. Então, para o Copilot 365, a ferramenta consegue monitorar as interações que acontecem entre o user e a plataforma. E quando eu falo de interação, eu estou falando de pedidos e respostas que estão acontecendo ali dentro. Então, está sendo monitorado não só o tipo de pergunta que está sendo feita, o contexto, as palavras, o que está sendo falado entre aspas, né, escrito, e aquilo que está retornando de resposta para o utilizador. Então, isso também tem
essa capacidade, ok? E, e como eu te disse, a funcionalidade principal, ou o meu principal objetivo, quando eu habilito essa ferramenta dentro do Purview e acabo trazendo isso para dentro do meu ambiente, eu estou praticamente falando que eu estou mitigando, eu estou reduzindo os riscos de partilhas, né, de informações é, que não deveriam, tá bem? E, consequentemente, eu vou conseguir ali garantir a conformidade com leis, por exemplo, regulatórias, essa é a palavra certa. Bom, então agora que eu já fiz aqui um contexto para vocês, espero que vocês tenham entendido o porquê e para que serve essa ferramenta. Deixa-me partilhar aqui minha tela, que agora a gente sai do blá blá blá, né? Como se diz. E vamos então para realmente o processo de. Cadê minha tela? Minha tela é esta, ok? Já está aqui na tela para vocês. E vamos então brincar com o nosso Purview. Deixa eu só expandir isso aqui. Acho que vai ficar melhor para vocês verem também. E a mim fica melhor para trabalhar. Então vamos lá. Aqui dentro do Purview, como é que eu chego aqui, Marco? compliance.microsoft.com. Acho que vocês já estão familiarizados com esse portal. Se eu olhar aqui para o meu lado da esquerda, eu vou ter aqui, em português, vai estar como conformidade de comunicações. Se o teu perfil tiver aí em inglês, ele vai estar como Communication Compliance. Perfeito? Então aqui eu tenho só algumas novidades, o que tem de novo, o que mudou, o que não foi. Aqui tem uma um menu de ajuda e tal, tal, tal. Deixa eu só ver aqui na minha gravação se tá bom para vocês lerem. Eu acho que tá bom o zoom. Eu vou dar só mais um 50 cêntimos aqui de zoom. Ok? Só para não ter o risco de eu achar que tá bom, tá? Depois vocês me mandem isso aí com feedback. Também já agora, pessoal, se esses... De novo, muito obrigado aí pelo vosso apoio em assistir os meus vídeos. Eu imagino que se vocês estão vendo é porque tem alguma qualidade, vocês estão a gostar, então continue aí naquele velho pedido meu, né? Se esse vídeo está sendo interessante, está agregando valor a vocês no vosso conhecimento, deixa aí o seu like, o seu gostei, deixa seus comentários, eu sempre tento responder o mais rápido que eu posso, e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisa de saber, ou que estão a trabalhar com esse tema, e se calhar vai ajudar também ali na tarefa do dia a dia, ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho então, como eu disse, é mais uma autoajuda da Microsoft, né, com as novidades que vão surgindo, ele vai trazendo para mim, e aqui embaixo eu vou ter todas as partes de informações, que no meu não está nada, meu tenente está limpo, mas se eu já tivesse políticas disso a trabalhar, aqui ele estaria então aparecendo os gráficos para mim. Olha, por acaso até tem mensagens que incluem tipo de informações confidenciais. Então ele me traz aqui mensagens que incluem tipo de informações confidenciais, contendo IP address, contendo o número social. Isso aqui seria, no Brasil, seria o número do INSS. Aqui em Portugal é a nossa segurança social, né? Então, o New Zealand Social Number. Portugal, Tax Identificator Number, IP Address versão 4, o número de identificação fiscal da Áustria. Então, ele detectou aqui 5 tipos de informações no meu laboratório que estão contendo esse tipo de informação. Então, basicamente, isso aqui seria uma espécie de um dashboard que vai estar te mostrando informações e tudo mais. E aqui em cima é onde eu vou mesmo clicar em políticas e vou poder fazer a criação e a ativação das minhas políticas. Então, quando eu clico aqui, ele me mostra, olha, você não tem nada, tá? I'm so sorry, você não tem nada. E então eu venho aqui, ó, criar uma política. Aqui, pessoal, começa a brincadeira, tá? Por quê? Eu aconselho fortemente vocês a olhar, a passear por essas opções, tá? Uma política personalizada, uma política que vai detectar conflitos de interesse, ou seja, será que o João falando com a Maria, aquele tipo de conversa que eles estão tendo ali no Teams, por exemplo, ou por troca de e-mails, né, as mensagens, isso pode caracterizar um conflito de interesse, ou seja,
tem alguma coisa ali que legalmente proibiria aquele tipo de conversa, que é a minha empresa, o João da minha empresa falando com a Maria de uma empresa concorrente do lado, eles não podem estar trocando informações confidenciais tanto da minha quanto da outra empresa. Então, como é que eu posso estar negociando com uma empresa que eu vou prestar serviço, sendo que eu sou parente direto daquela empresa, ou seja, todas essas questões, né? Detectar conformidade regulamentar financeira, detectar os tipos de informações confidenciais, detectar mensagens inadequadas, imagens, desculpa, tá? Porque a ferramenta, eu vou já mostrar para vocês, mas ela também tem a capacidade de perceber fotos, imagens, textos inadequados, conteúdos inapropriados, e aí olha só quem vem aqui, ó. Detectar interações do Copilot para o Microsoft 365, tá? Então, eu também tenho como criar uma política para isso. Obviamente, eu não vou conseguir passar por todas elas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou olhar para esse do conteúdo inapropriado, mas fique claro que a explicação que eu vou dar aqui, ela vai servir para todas as outras, e aí é só você criar aquela que você quiser, de acordo com o seu ambiente, sem problema nenhum, tá bom? Então, quando eu clico aqui, a primeira coisa que ele me pergunta é nome da política. E ele já até me sugere aqui, né, um conteúdo inapropriado, inappropriated content. Eu vou manter esse nome, não vou modificar ele, permanece esse aí. Depois ele me fala o seguinte, ó, quais são os grupos de utilizadores que você quer colocar aqui no âmbito, ou seja, quem são os utilizadores que você quer a monitorar. Eu posso selecionar somente alguns, ou eu posso dizer que eu quero todos os utilizadores, tá bem? Depois, ele me pede os revisores. Pessoal, essa questão dos revisores, ela é importante. Isso aqui precisa estar, tá bem? Não tem como não ter revisores no meio da história. O que vão ser os meus revisores? As pessoas que eu colocar cá, que eu colocar aqui, para poder estar como revisor dessa política específica, ele vai ter a tarefa de rever todas as mensagens que o Purview pegar como mensagens perigosas, vamos assim dizer, ok? E ele vai ter que analisar tudo isso para mim e dizer se vai ou não vai, tá? Detalhe, é, essa pessoa tem que ter perfis específicos. Para já, ela tem que ter uma conta obrigatoriamente dentro do Exchange online, não pode ser o Exchange on-premise, tem que ser online. E ele tem que pertencer a alguns grupos, por exemplo, Communication Compliance Analyst, e tem um outro que eu acho que, se eu não estou em erro, chama Researches of Conformity of Communications, é alguma coisa assim, tá? Tem alguma coisa a ver com analista de conformidade de comunicação, ele precisa pertencer a esse grupo, e tem uma outra que é a do investigadores, vai ser Researchers of Conformity of Communication, acho que é alguma coisa assim do tipo, tá? Você pode ver na documentação oficial da Microsoft, vai estar lá muito bem detalhado, especificado quais são as permissões que ele tem que ter, que vai capacitar ele de tudo que o Purview vai encontrando, chega para ele por e-mail, ele vai conseguir abrir essa caixa de e-mail e falar, opa, realmente isso daqui está suspeito, tal, 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 tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse caso específico dos alertas, mas fiquem com essa informação por enquanto, tá bem? E depois, aqui embaixo, ele me diz o que ele vai detectar. Aí ele fala assim, ó, eu vou olhar somente para o Teams, somente para os meus colaboradores internos, a minha percentagem é de 100%, está desativado o OCR, está desativado o filtro de e-mails em massa. Óbvio que está desativado o e-mail em massa se ele está olhando só para o Teams, perfeito? E depois ele fala, ó, eu vou detectar conteúdo que corresponda aos, aqui tá engraçado, classificadores educáveis, mas seria, de certa forma, um trainable classifiers aqui, tá? E ele fala que ele vai detectar esse tipo de conteúdo, ó, sexual, violência, ódio, ou o, o self-harm, tá bem? Ah, mas aí você fala assim, Max, calma, eu quero mexer em coisas aqui, eu quero mais coisas. Se eu não quisesse, eu só iria criar a política e pronto, done, vida que segue. Mas eu vou entrar aqui no personalizar essa política, que aí foi a hora que eu te falei. O que eu vou fazer para cá vai servir para todas as outras, porque em um momento ou outro você vai chegar no mesmo ponto. Tá tranquilo? Então, de novo, ó, o nome era aquele nome que a gente escolheu. Conteúdo inapropriado. Descrição, eu poderia colocar aqui uma descrição caso eu queira. Não vou meter nada aqui. Seguinte. Aqui começa a brincadeira a ficar interessante, porque aqui nesse ponto ele já começa a trazer
coisas que a gente não viu na tela de trás, tá? Por exemplo, lá eu poderia dizer que era todos os utilizadores ou somente aqueles que eu selecionasse, mas agora surge um tal de selecionar âmbito adaptável. O que é isso? Vamos lá. Se você estiver fazendo a sequência aqui de vídeos que eu estou gravando para vocês sobre a SC400, você vai lembrar que teve um episódio no qual eu falei sobre as políticas de retenção, as Retention Policies, tá? Lá nas Retention Policies também tem, desculpa, também tem essa questão do âmbito adaptável, tá? Porque isso aqui significa, em outras palavras, o seguinte: vai existir um grupo de utilizadores, esses utilizadores vão estar lá dentro desse grupo, esse grupo vai ter uma certa regra, uma certa política, um certo filtro, vamos assim falar, em que o grupo, vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha explicação, vai existir o grupo A, esse grupo A possui uma regra dinâmica que vai adicionar pessoas aqui dentro com base numa determinada regra. Essa regra pode, normalmente, tá associada aos atributos do utilizador, que é algo que você configura lá no seu Entra ID. Por exemplo, olha, todas as pessoas que pertencem ao departamento do marketing vai ter que estar aqui dentro. Então, quando você cria o utilizador e define o atributo do departamento como marketing, ele automaticamente cai dentro desse grupo, perfeito? Então, isso é o que a gente chama de âmbito adaptável, tá? Você vai ter que selecionar aqui os âmbitos. A diferença é que aqui o Purview não quer saber desse grupo que você criou com uma regra dinâmica. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte: eu quero adicionar aqui, ó, todas as pessoas que pertencem ao departamento do marketing, todas as pessoas que pertencem ao escritório da Filadélfia, whatever, tá? Então, é aqui que eu vou criando e vou definir o meu âmbito. No meu caso, eu não vou mexer nisso, vou deixar como todos os utilizadores, mas eu quis explicar para vocês. Depois ele pergunta se eu quero excluir alguém, algum user ou algum grupo. E depois, de novo, olha aqui o tal dos revisores. Inclusive, isso é um caso obrigatório, eu não tenho como seguir se eu não fizer isso. Então, deixa eu colocar aqui meu revisor e vou avançar, tá? Pode ver que tem um asterisco vermelho aqui em cima. Seguinte, aqui ele me pergunta o seguinte: ok, Marcos, e me conta uma coisa. Quais são os grupos, desculpa, em que local é que você quer que essa política seja aplicada? No Exchange, no Teams, no Viva Engage ou no Copilot for 365, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar desmarcado e vou seguir só para o Teams também, deixar como ele estava, padrãozinho. Não vai fazer muita diferença na sua criação, não vai surgir coisa nova para mais ou para menos, não, tá? E aqui ele me fala, ó, aplicações que não pertencem à Microsoft. De momento, a sua organização não está a importar comunicações de aplicações que não pertencem à Microsoft, como Slack e WhatsApp. É isso que eu falei. Eu posso trazer para cá o Skype for Business, eu posso trazer para cá o ServiceNow, desculpa, o ServiceNow não, eu posso trazer o Telegram, é que o Service, só para esclarecer, o ServiceNow é um conector que eu posso trazer para dentro do Purview, mas é outro foco, não é mensagens, óbvio, né? Então, falando de mensagens, eu tenho o WhatsApp, eu posso trazer o Twitter, eu posso trazer o Telegram, eu posso trazer o Skype for Business, por exemplo. Então, o Slack, como está aqui, eu posso trazer essas ferramentas. Marcos, eu não estou percebendo. O que é trazer essas ferramentas para cá? Significa o seguinte, pessoal. Da mesma forma que o Purview tem a capacidade de ler o que está sendo escrito dentro do Teams, ele tem a capacidade de ir atrás do que está sendo escrito dentro do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, do Facebook Messenger, do Slack, que mais? Do Skype, ele consegue lá, ele tem essa capacidade. E ele vai ler as mensagens e saber se você está falando algo que deve ou não. Pronto, em resumo é isso, tá? E aí eu venho aqui então, avanço, já disse qual que é o termo. Aqui, ó, é um ponto importante, que é a direção da comunicação, ou seja, o direcionamento. Ele está marcado interno, significa o quê? Interno significa que ele só vai olhar para as minhas pessoas da empresa, os meus colaboradores, as pessoas que estão internamente, tudo aquilo que está sendo enviado e recebido. Ou seja, com quem que o Marcos está a falar? Com o João. Ok, então o que que o Marcos está mandando e o que que o Marcos está recebendo do João? Ele olha para isso. Se eu marcar a opção enviados, significa que, para além disso, ele vai olhar todas as mensagens que o Marcos mandar para alguém fora da empresa. E se eu marcar no recebidos, ele vai olhar para todas as mensagens que o Marcos receber de alguém de fora da empresa, tá? Então, se você quer uma coisa mais ampla, seleciona tudo. Se você quer só para dentro da sua empresa, marca o interno, tá?
Obviamente, você pode falar: "Marcos, mas faz sentido eu olhar para tudo". Concordo, faz sentido você olhar para tudo, mas a minha pergunta é: faz sentido você olhar para tudo de todas as pessoas? Porque às vezes você pode ter users dentro do seu Teams, por exemplo, que só tem permissão para conversar internamente. Então, para que você vai ter uma política que vai dizer que vai olhar para fora? Às vezes tem uma conta de e-mail que não pode mandar e-mails para fora, é só internamente, então, ok. Tudo isso aqui vai estar de acordo, por isso que eu disse, o difícil não é operar a ferramenta, o mais complexo é estruturar a política para que a ferramenta possa ser configurada fazendo um match com a política que você criou, ok? Depois ele vem aqui nas condições, ou seja, para o que ele vai estar olhando, o que ele vai estar configurando. Normalmente ele está assim, ó, ele está resumo rápido, e ele diz: "Olha, o conteúdo que eu estou em busca", ou seja, eu vou olhar para as mensagens e vou procurar se tem alguma coisa que vai estar classificado como, mensagem sexual, de violência, de ódio ou self-harm, tá bem? Marcos, tá, eu percebi isso aí, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que que seria uma palavra, o que que seria uma mensagem do tipo que ele vai classificar como violento, como violência? A minha resposta é: não sei. Eu não sei, porque a própria Microsoft não fala. E a resposta que eu tenho oficialmente da Microsoft é: nós não falamos propositalmente, para que você não tenha capacidade de tentar burlar, encontrando sinônimos para falar a mesma coisa, mas de uma forma que eu não consiga pegar, tá? Não quer dizer que isso não possa acontecer na vida real, mas aí a Microsoft deixa pela capacidade da pessoa criativa dela inventar sinônimos que vai chegar, que vai permitir que ela faça um discurso violento, por exemplo, ou de ódio, utilizando palavras sinônimas que não seja pego. O que eu posso dizer também para vocês é que na prática, ah, não é fácil burlar esse sistema, tá? A quantidade de, vamos chamar assim, a quantidade de palavras, o dicionário de palavras que a Microsoft tem é muito rico, tem muitas palavras lá dentro, tá? Então não é muito tranquilo, não é muito fácil de você burlar aí este processo, tá? Fica com essa informação do teu lado. Agora, se eu falar assim: "Marcos, mas eu quero mais coisas, eu não quero ficar preso só nessas 4 opções, eu quero mais coisas". Bom, então você pode desmarcar esse resumo rápido, ele já te dá aqui, ó, aquilo que ele está colocando, tá. Então, tá aqui as 4, e eu tenho a opção de tirar alguma, clicando na lixeirinha para apagar, ou eu posso vir aqui embaixo e clicar em adicionar mais classificadores, e ele vai abrir uma tela dizendo: "Ok, então me diz aí quais são os classificadores que você quer colocar". E aqui eu preciso chamar a atenção de uma coisa para vocês que é, na prática vocês podem escolher todos. Na teoria, não são todos que vão funcionar, porque vocês têm que estar atento a esse campo aqui, ó, idiomas suportados, tá. Então, por exemplo, customers compliant. Como é que eu vou escolher essa opção de conteúdo que contém, conformidades de clientes, se ele só suporta o idioma inglês e a minha empresa é em português, eu estou escrevendo em português, seja do Brasil ou de Portugal, então não vai adiantar nada, vai acontecer coisas e ele não vai conseguir olhar, não vai conseguir falar nada a mim, ok? Aqui eu só vou ter essas 3 primeiras opções, que é a opção de assédio, a opção de profanidade, que está relacionada a profano, né, desrespeitar o que é sagrado, e a questão de ameaças, tá, threats. Como é que eu sei disso? Passando o mouse aqui em cima, ele me abre um pop-up dizendo, os idiomas que tem, você pode ver a última chama português, nesse do profano, a última opção também chama português, e no assédio direcionado, né, targeted, daqui também português é a última opção, tá. Para baixo tá tudo em inglês, e aqui para baixo, sexual, violência, hate, self-harm, vocês podem perceber que esses 4 já são aqueles 4, que estavam lá no começo de tudo, né. Aqui, ó, desse lado aqui, no começo de tudo, eram as 4 opções que ele já me dava por default.
Eu que disse que queria vir aqui e, por exemplo, escolher essas outras 3 opções, vamos assim dizer, tá? Fora isso, fora esses outros aqui que estão somente em inglês, você pode também utilizar as opções de imagens, tá? Ou seja, nesse processo de imagem, a ferramenta tem a capacidade de pegar a imagem, ler o texto que está escrito ali dentro, de uma forma bem simplista falando, se for uma imagem com texto, ela consegue captar aquilo dali, e perceber se aquele texto é um texto perigoso ou não, se está infringindo alguma dessas classificações que você deu, tá? Então, que são imagens adultas, né? Imagens picantes e imagens sangrentas. Então, ele consegue aqui pegar esses 3 tipos de classificações. Eu iria colocar para adicionar, ele traz aqui para mim, ó, já adicionou aqui todos os outros, tá bem? Depois, é aqui, ó, o reconhecimento óptico de caracteres, o famoso OCR, é justamente essa capacidade, né, que a ferramenta, como eu falei, então eu vou aqui, ó, utilizar o OCR para extrair texto de imagens, tá? Extrai textos impressos e manuscritos de imagens incorporadas ou anexadas em mensagens de e-mails e conversa do Teams para que possa rever os alertas, tá bem? Agora aqui, pessoal, no percentagem de revisão é que eu quero chamar a atenção de vocês, porque é aqui que o filho chora e a mãe não vê, porque isso é uma linha muito tênue, tá? Quanto maior for o seu percentual, ou seja, ele aqui está no 100%, significa que o Teams, o Viva Engage, o Exchange, ou qualquer outra ferramenta de terceiro que você esteja aqui integrada, ou o próprio Copilot for 365, ele vai olhar para absolutamente tudo, 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 tá? Consequentemente, ele vai acabar apitando ou gerando um alerta, talvez de forma, é o que a gente chama de falso positivo. Ele vai te apresentar dizendo que, olha, essa mensagem está estranha, e depois você olhar e vai falar, não, não é não, é porque tem um termo que a gente usa internamente, o nome de um programa que a gente utiliza aqui, que ele tem um nome meio estranho mesmo, e acaba vocês dizendo que é um discurso de violência e tal, alguma coisa, sei lá. Então, ignora porque isso aí não faz sentido, tá? Por exemplo, sei lá, um aplicativo interno que chama Demolidor, e aí você fala assim, olha, você já foi lá configurar o Demolidor? Tem que ir lá hoje. E de repente fala, olha, peraí, calma aí que eu vou usar o Demolidor aqui para fazer isso. E fala, ó, peraí que esse discurso aí tá um bocado estranho. Então, às vezes pode acontecer essa situação, tá? Não sei, eu tô dando um exemplo qualquer, tá? Imaginário aqui para vocês. Então, fiquem atentos a isso. O que eu quero dizer é, quanto maior essa percentagem, mais alertas ele pode gerar para ti. Só que quando tu começa a diminuir o percentual de revisão, aí às vezes você pode ter um problema que se torna mais grave. Porque se ter a 100%, vão ter pessoas que vão reclamar que está muito chato, toda hora recebendo alerta. Quando eu diminuo isso aqui para, por exemplo, 50%, aí eu posso ter um problema grave, que é o seguinte: a 50% significa que a própria Microsoft, ela é quem vai manter essas revisões, ok? E é ela quem vai dizer o que vai ser pego. Vou traduzir de uma outra maneira. Se eu diminuir o percentual de revisão, a Microsoft decidirá de forma aleatória o conteúdo que ela vai pegar para ser avaliado. Seria uma espécie de amostragem. Ela vai pegar um texto qualquer, como se fosse de amostragem, para falar, deixa eu analisar aqui essa conversa. Então, se o Pedro está falando com a Tereza, às vezes pode passar batida, ela vai pegar só o texto do João com a Maria, tá? E aí, quando você vai por esse caminho, pode acontecer aquela situação de, ops, passou e eu nem vi que estava rolando isso, tá? Então, conselho meu, é uma política, o Communication Compliance, ele é super simples. Voltando isso aqui para 100%, eu vou fazer um avançar. Aqui ele vai me dar um resumo. Se eu clicar em criar política, então eu crio essa política. Eu não vou criar ela agora,
senão ela vai travar meu ambiente todo aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é, na hora que eu clicar nesse botãozinho de criar uma política, a própria Microsoft vai me informar que isso vai levar algo em torno de 1 hora para acontecer, tá? Portanto, o que eu quero deixar claro para vocês aqui como nota é: tenham atenção, é uma feature fantástica, muitas empresas utilizam isso, mas ela precisa de um acompanhamento, o acompanhamento inicial para definir a política. Depois é sentar na frente do Purview, criar isso, então traduzir aquele texto em uma política pronta dentro do Purview, mas o trabalho principal vai estar no pós. É justamente você estar afinando os alertas, quem são os revisores, se realmente está pegando, se não está pegando, se eu preciso colocar alguma palavra, algum termo, ou algumas pessoas em exclusão a essa política ou não. Este vai ser o processo mais trabalhoso, tá bem? Isso é que vai trazer aqui mais uma carga maior de trabalho, vamos assim chamar, tá? Mas usem, é uma ferramenta muito tranquila. A própria Microsoft fala que depois que você cria a política, ela vai demorar algo em torno de 1 hora para poder entrar em produção. Eu já vi isso sendo menos. Eu já vi acontecer em 35, 40 minutos, mas também já vi isso demorar tipo quase 3 horas para realmente começar a pegar alguma coisa. Aí eu já não sei te dizer se foi uma simples coincidência de eu criei 40 minutos depois já tinha uma conversa estranha rolando, depois eu criei de novo, e só depois de 3, 4 horas foi que houve uma conversa estranha, e aí sim chegou o alerta para mim, mas eu já vi esse processo ser um pouco mais demorado, porque o que passou, passou, eu ativei a política, e daqui para frente que as coisas vão acontecer, os alertas vão aparecer aqui, tá bem? Eu também acho, assim como eu mostrei para vocês, que surge uma política nova agora, para olhar a componente do Copilot, do Office 365. Na minha humilde opinião, acho que essa função da Communication Compliance é algo que, principalmente por conta do uso da GenAI em diversas ferramentas, de diversas formas, é algo que isso vai evoluir, isso vai trazer mais coisas, isso vai continuar crescendo e a gente vai continuar recebendo updates nos próximos tempos por parte da Microsoft para essa ferramenta. É a minha opinião, a minha sugestão, vale o que vale, posso estar certo ou posso estar errado. Tá bem, pessoal? Olha, de novo, muito obrigado pelo vosso acompanhamento aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Coloca aí para mim, deixa os seus comentários, dá o seu like, eu curti, partilhe esse vídeo com mais pessoas que vocês acharem interessantes, tá bem? E nos vemos no próximo episódio. Um forte